Olá, pessoal. Então vamos começar as orientações das atividades de hoje. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é copiar o cabeçalho, que vocês já estão acostumados. Depois, a gente começa pela matéria de português, que a gente vai dar continuidade para ortografia com G e o GU, fazendo as atividades da página 55 e 57. Prestem atenção nas páginas, porque eu alternei elas para não ficar muita atividade para um dia e pouca atividade para o outro. Então, presta atenção. Aqui na minha digitalização, eu já digitalizei as páginas certas. Então, aqui tá 55, eu pulei 56 e aqui tá 57. Beleza? Então, vamos ler a continuação da 2, né, que vocês fizeram ontem. B. Copie 3 palavras do texto que tenham a letra G, com o mesmo som do grupo GU. Então, aqui o que eles querem? Eles querem que você coloque todas as palavras, mesmo com GU, que tem o som de G. Opa, deixa eu pôr outra letra. Tem o som de G, G, Gi, Go, Gu. Então, que tenha o som do GU, né? Que é o Gagegi ou Gu. Você vai copiar 3 palavras do texto que tenha o som, esse som. 3. Leia em voz alta o nome dos animais: gavião, gorila, canguru, guepardo, enguia, ganeta, gibão. Ou geneta, né? Geneta, gibão. A. Pinte os grupos de palavras de acordo com a legenda. Com de verde, o som de G. Então, quando eu falo som de G, é esse som aqui, gagegi guagu, né? Que daí tem os dois diferentes, que eu não coloquei aqui, que é GG. Esses GG aqui que não tem U, ele tem som de J. Lembra que eu falei para vocês que tem que prestar atenção e ler bastante para não confundir, porque é fácil, o som é bem parecido, na verdade o som é idêntico, né? Então, você vai ler essas palavrinhas aqui, pintar de verde, ou circular, né? As palavras que tem o som de G. Esse som aqui, g, 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 gagegi, gogu. E de vermelho, laranja. Deixa eu abrir o livro que vê a cor certa. Parece laranja. Então, de laranja, vocês vão circular, ou pintar, ou fazer um risco embaixo, igual eu fiz aqui, nas palavras que tem o som de J, tá? Bem tranquilo. Vocês já devem estar ninja nisso, né? B. Responda. Que vogais aparecem depois do G no primeiro quadro? Então, o primeiro quadro é esse aqui. Quais são as vogais que aparecem? Não vou falar o que é vogal, eu espero que vocês lembrem. Vamos ver. Que vogais aparecem depois do grupo GU? Então, tem um grupo aqui que tem o GU juntos. E tá perguntando qual a vogal que aparece depois. E que vogais aparecem depois do G no último quadro, que é esse aqui, né? O de baixo. C. De que modo podemos representar o som G, que é o som, na verdade, que fica assim, entalado na garganta, porque quando a letra não tem a vogal do lado para fazer o som completo, a gente fica meio que entalado o som dela. Então, o G sozinho tem esse som de, tipo, tá engasgado. E daí, a hora que você coloca o G com A, daí fica G, gay, ou no caso aqui, né, G, Gi, Go, Gu. No caso dessas daqui que tem esse som, porque o G com E e o G com I tem o som de J. Eles roubam o som do J, digamos assim. Bom, vamos ler novamente, que eu parei na metade. De que modo podemos representar o som de G quando a sílaba termina em E ou em I? Aqui, então, tá falando tá perguntando o som do G depois do quando ele vem antes do E ou antes do I. Então, de que modo pode representar?
acabei de falar, vocês vão pegar isso daí. Não vou falar literalmente a resposta, mas como que pode ser representado esse som, né? Não é esse aqui, porque vocês viram que eu acabei de falar do som do G, e o som do G não é o som característico, digamos assim, quando ele tá com E e quando ele tá com I. Ele é diferente. Por isso que eu coloquei ele a parte aqui em cima, tá? Então, de que jeito que a gente pode representar? Tem um outro jeito de representar quando é G com E e G com I. Vamos lá, vou deixar vocês pensarem na correção e a gente conversa. D. E quando a sílaba termina em A, O ou U? Então, aqui tá falando, como se fosse o mesmo começo aqui, e você daí continua aqui embaixo. Vou ler novamente, juntando essas duas partes. De que modo podemos representar o som do G quando a sílaba termina em A ou U? Então, é isso que ele quer. Saber de que modo que a gente pode representar o som do G quando termina em A, O ou U. Então, daí foram todas as vogais, né? O E e o I lá em cima, o A, O, U aqui embaixo. E. A letra G e o grupo GU representam o mesmo som quando a letra G vem antes das vogais E e I, a letra G vem antes da vogal A ou U, ou o grupo GU vem antes das vogais A, O, ou o grupo GU vem antes das vogais E I. Então, aqui, vocês vão escolher a alternativa certa. Então, ele quer saber quando que esses dois aqui, quando que a letra G e o grupo GU representam o mesmo som. Deixa eu só confirmar uma coisa. Vão ser duas alternativas aqui. É porque tem duas certas. Então, vocês vão ter que procurar as que têm o mesmo som. Quando tiverem o mesmo som, esses dois grupos aqui, vocês vão ter encontrado as duas alternativas certas. Aí aqui tá bem tranquilo também, né? Vocês vão completar o diagrama, que é a cruzadinha, de acordo com as figuras que vocês estão vendo aqui na imagem. Eu quis fazer isso daqui porque a gente está trabalhando os animais em ciências, então a gente já une uma coisa com outra, né? Já que a gente já está falando de animais lá em ciências, então aí a gente agora vai aprender a escrever o nome desses animais. Então, eu vou falar o nome desses animais para vocês terem certeza do que vai escrever, que às vezes fica, por exemplo, esse daqui é um macaco, esse daqui é um macaco. Por que tem dois, né? Então, eu vou falar o nome, porque aqui daí, no caso, vai ser mais a espécie do animal, não o animal geral, tá? Então, eu vou circular a figura que eu tô falando o nome, e vocês notem que tem uma flechinha aqui, ó, que sai do animal até onde começa a palavra que vai ser escrita com o nome desse animal, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o golfinho, ó. Esse daqui é facilmente confundido com uma baleia, né? Porque não dá pra saber o tamanho certinho e a cor tá meio... no livro tá bem cinza, né? Dá pra ver, mas aqui pra mim no tablet parece meio escuro, então podia ser um tipo de preto, sei lá, um desenho meio diferente de uma baleia. Fácil de confundir. Mas no caso aqui é um golfinho. Lembrando que a gente tá trabalhando a letra G e GU, então vai ser sempre mais ou menos voltada para o G e GU. Então, golfinho. Tá vendo que aqui do golfinho sai uma flecha para cá? Significa que a palavra começa aqui e ela vai até o final. Se faltou um quadradinho, preencher um quadradinho, significa que você deixou alguma letra para trás. Aí você apaga e faz de novo. Tem alguma coisa errada. Então, golfinho. Aqui a gente tem o morcego, ó, flechinha apontando aqui, então você vai escrever o nome do morcego aqui. Vamos ali embaixo, esse daqui, ó, a flechinha sai daqui e vem aqui, então significa que vocês vão escrever o nome do jegue aqui. Então esse daqui é um jegue, tá? Próximo, vamos pegar o gafanhoto aqui. O gafanhoto
flechinha tá aqui, vocês vão escrever o nome do gafanhoto aqui. Próximo, vamos pegar esse macaquinho mais pequenininho aqui. Esse daqui, ó, a flechinha tá vindo pra cá, então vocês vão escrever aqui, orangotango. Então, o nome dessa espécie, né, é orangotango. Esse macacão aqui, que é maior, é o gorila. A flechinha dele tá aqui, vocês vão escrever gorila. Vocês notem que aqui vai ter uma letrinha que vai ser comum para essa palavra e para essa palavra. Se você chegar aqui, por exemplo, tá escrevendo gorila e aqui tem um S no final. Gorila não termina com S. Então, tem alguma coisa errada daí nessa palavra. Você vai lá e corrige, tá? Tem que dar bem certinho. Bom, vocês sabem fazer cruzadinha, né? Vocês faziam um monte. Aqui, esse pequenininho aqui, senão vou esquecer. Formiga. Aqui embaixo, esse passarinho grande que a gente chama de águia. Aqui, a gente até fez isso daqui em ciências. A gente fez ontem. Caranguejo. 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 Aqui tem outro passarinho aqui. Esse daqui é o gavião. E tá faltando algum? O golfinho já tinha dito. Não, circulei todos. Então, é isso. Então, o golfinho, morcego, jegue, o caranguejo, aqui é o gavião, a águia, formiga, gorila e orangotango. Acho que eu falei todos. Então, é isso. Aí vocês vão escrever o nome desses animais aqui nos quadradinhos certinho. Vocês sabem como que faz. Aí aqui embaixo tem mais uma orientação. Circule no diagrama as sílabas que aparecem a letra G. Então, aonde vocês acharem sílabas com G, aqui não está especificando se é só o G com A, G com U, G com... Então, qualquer sílaba que tiver o G, você vai chegar lá e circular aquela sílaba, beleza? Tranquilo, né? Essa daqui é facinho. Por isso que eu troquei as duas últimas, eram muito fáceis, e as duas primeiras eram mais complicadinhas. Então, coloquei uma difícil e uma fácil. E amanhã, não, ontem, eu coloquei uma difícil e uma fácil também. Terminando, então, a parte de português, a gente vai, então, para matemática. E aqui a gente vai fazer um pouquinho, né? Faz tempo que a gente não treina, um pouco de cálculo mental. Então, a atividade de vocês vai estar ou na página 93 ou na 114. Aqui eu digitalizei as duas páginas, porque... não é essa, é a próxima. Tá, então aqui é a 93, mas alguns vão encontrar na página 114, se eu não me engano. 114. Mesma atividade, vai estar do mesmo jeitinho que tá aqui. Acho que a cor vai mudar um pouquinho, porque esse daqui tá digitalizado, né? Fica com umas cores meio esquisitas. Mas é a mesma atividade, mesmas contas, mesmo tudo, tá? Então eu vou ler com vocês e vocês vão tentar fazer sozinho. Depois lá na correção vocês conferem se tá certo ou tá errado. Lembrando sempre que o importante é tentar fazer. E claro, tentar fazer sempre certo, né? Senão, se a gente ficar fazendo por fazer, a gente não consegue evoluir. Mas se a gente fica tentando fazer sempre certo, uma hora a gente começa a acertar e daí pra frente a gente só acerta. Então, por isso tem que sempre tentar e, claro, tentar fazer certo. Então, vamos lá. Nossa, já tá ficando comprido isso aqui. Aqui, chegando em casa, Roberto foi fazer as suas lições e veja o que ele tinha de resolver. 1. Ajude-o completando o que falta. Então, aqui são as continhas. E dentro aqui da fruta, parece uma laranja, vocês vão colocar a resposta. Então, tentem fazer de cabeça. Daí, lá na correção, eu vou colocar a resposta e vocês daí podem conferir a resposta. Não se preocupem em tá certo ou tá errado. O importante é vocês tentar e, como a gente está treinando cálculo mental, fazer mentalmente, sem usar o papelzinho, sem armar a continha. Tenta fazer usando a cachola, tá?
Então, vamos lá. Primeira conta aqui é 10 menos 7, bem tranquilo. Essa daqui é 7 mais 3, também bem tranquilo. 10 menos 3. B, 12 menos 9, 9 mais 3, 12 menos 3. Ah, eu vou colocar a resposta aqui da primeira para vocês terem como modelo, tá? Então, aqui, ó, 10 menos 7. 10 menos 7, eu sei que é 3. Então, minha resposta eu coloco aqui embaixo. É isso que vocês vão fazer nas demais, tá? Só para modelo. Aqui na C, 15 menos 8, 8 mais 7, 15 menos 7. D, 100 menos 70, 70 mais 30, 100 menos 30. E, 120 menos 90, 90 mais 30, 120 menos 30. F, 150 menos 80, 80 mais 70, 150 menos 70. 2. Com os números 8, 7 e 15, vamos formar 3 escritas. Uma delas se refere à adição e as outras duas à subtração. Veja. 8 mais 7, 15. 15 menos 8, 7. 15 menos 7, 8. Então, olha, eles fazem a jogadinha com os números. Deixa eu apagar aqui que eu vou circular agora, conforme eu vou falando. Por exemplo, eles estão usando aqui o número 8, 7 e 15. Então, o 8 tem 8 aqui, tem 8 aqui, tem 8 aqui. Notem que cada hora ele tá num lugar. Ó, o 8 aqui no começo da conta, o 8 aqui no final da conta, o 8 aqui como resultado. Aí tem o 7 e o 7, também um em cada posição. Aqui ele tá na segunda parte, aqui ele... Ah, não, é a conta, né? Mas aqui ele tá dentro da operação, aqui ele tá dentro da operação, aquele é o resultado. Aqui o 15, por último, dentro da operação e aqui fora da operação. O importante é, vocês têm que... A regra nessa atividade é usar somente os 3 números indicados. Nesse caso aqui foi indicado o 8, 7 e o 15. Então, primeiro você vai fazer 2 desses números somados, que tem que dar o resultado de outro. Depois, vocês vão fazer 2 desses números que, subtraindo, dá o resultado de um outro, sendo sempre esses aqui os resultados, ou o que está no meio. E um outro resultado com 2 desses números. Aqui na de baixo, você tem 3, 7 e 4. Então, você vai ter que usar esses números para fazer as continhas aqui, como essas, só que usando esse número. Por exemplo, 7 menos 3. 7 menos 3 é quantos? 4. Eu usei o 7, eu usei o 3 e eu usei 4. Então, tá correto aqui minha conta. Se eu tivesse feito, ó, agora é um jeito errado. Se eu tivesse feito 7 mais 3, por exemplo, vai dar 10. Tenho 7? Tenho. Tenho 3? Tenho. Mas eu tenho 10? Não. Então, tá errado. Eu só posso usar nessa linha aqui esses números aqui. Não pode usar outro. Do mesmo jeito que aqui, eles só usaram esses números aqui. Aí, na de baixo é diferente, né? Vocês vão usar só esses 3 números aqui. Na C, vocês vão usar só esses 3 números aqui. E na D também. Vamos lá, praticar. Quebrar a cachola aí para resolver esse daqui. Esse daqui é um pouquinho assim, mais difícil de perceber como que faz, mas a hora que vocês fizerem a primeira, eu acho que vocês já vão conseguir fazer todas. Eu sei que vocês são espertos. Então, é só sacar a primeira que vocês vão conseguir fazer todas. Bom, terminando aí matemática, a gente vai para a última matéria. Para a última matéria, que é geografia. Então, aqui em geografia, a gente vai começar um conteúdo, vou ler. Hoje vamos começar um conteúdo muito interessante. Vamos começar a estudar sobre relevo. Para isso, vamos ler a página 44 e 45, depois responder a primeira pergunta da página 44 e a 1 da página 45.
Então aqui, eu quero até que vocês prestem bastante atenção, porque isso daqui é um conteúdo que vocês vão ver agora sempre. Agora a gente vai ver meio superficial, e daí cada vez que vocês forem vendo novamente, vocês vão aprender uma coisa nova. Então, por exemplo, eu vou falar algumas coisas aqui, e ano que vem, quando vocês estiverem no 4º ano, não sei se será eu ou será outra professora, mas ela vai falar de relevo novamente. Só que daí, a hora que ela falar de relevo, ela vai falar mais algumas coisinhas que vocês não sabem, tá? Então, relevo é uma matéria que vocês vão levar, talvez até para a vida inteira, dependendo da profissão de vocês. Mas pode ter certeza que até em vestibular, Enem, cai esse conteúdo aqui. Por isso que é interessante vocês já começarem a prestarem atenção. Vamos lá, começar a ler aqui. A vontade de brincar às vezes surge de um desafio, de uma aventura que imaginamos no lugar em que estamos. Por exemplo, você já brincou ou viu outras crianças brincarem com carrinho de rolemã, patins, patinete, bicicleta ou skate? Como era a forma e o terreno? Plano, muito inclinado ou cheio de altos e baixos? Observe a foto a seguir. Aqui tem um carrinho de rolemã, em Minas Gerais, 2014. Aqui andando de patins, em Sergipe, 2015. E aqui, nessa foto aqui, não conheço, a prática de esporte nas dunas da praia de Jacumã, Rio Grande do Norte, em 2013 ou 18. Não dá pra ver muito bem. Mas, aqui, esse morro aqui, ele é de areia. E provavelmente eles colocam alguma coisa embaixo deles para conseguir escorregar, senão queima toda a bunda, eu acho. Enfim. Mas essa brincadeira aqui parece bem divertida. Aí, a primeira pergunta da 44. Então, a primeira pergunta aqui que a gente vai responder. Se os terrenos da foto A e C fossem planos, as pessoas se divertiriam da mesma maneira? Então, analise essas duas fotos aqui, A e C. Se o terreno fosse plano, reto, sabe quando você coloca uma bola numa superfície e a bola fica paradinha? Significa que aquilo ali tá plano, tá reto. Quando a gente coloca uma bola em cima de alguma coisa e a bola rola, significa que tá inclinado. Aqui, para o carrinho de rolemã conseguir descer, tem que ter uma inclinação, senão o carrinho não anda, né? Não tem pedal para pedalar, não tem nada. O patins, a gente vai dando um embalo assim com as pernas, o corpo e tal. Aí a gente até consegue movimentar ele no plano, mas o carrinho de rolemã é muito difícil, alguém tem que empurrar, né? E não é a parte mais divertida empurrar o carrinho de rolemã. Então, analisem bem essas duas fotos aqui e coloquem a resposta de vocês. Aí, continuando, tem mais uma partezinha aqui. A superfície da Terra e suas formas. Um carrinho de rolemã desce a ladeira, um teleférico transporta visitantes para o alto da montanha. Jogadores fazem da várzea do rio um campo de futebol. O que torna essas atividades possíveis é um fato. A superfície da Terra é irregular. Em cada lugar, a superfície da Terra apresenta formas diferentes, planas, onduladas e até pontiagudas. O conjunto de formas da superfície terrestre é chamado de relevo. Então, o conjunto de formas que uma superfície da Terra pode apresentar, a gente chama esse conjunto de relevo. Aí aqui tem um verbetezinho falando do que significa várzea, que são terrenos baixos e planos nas margens do rio. Então, vamos ver se aparece aqui, Tá vendo que tem um riozinho que vem daqui, passa aqui, e aqui tem um campinho de futebol? Então, esse negócio aqui é a várzea. É uma parte mais baixa do rio e plana, tá? Aí aqui também fala do alto das montanhas. Então, sempre que a gente tem montanha, tá vendo que eu acredito que isso daqui eles quiseram representar a neve. Porque sempre no alto da montanha é mais frio, por isso que tem neve sempre no pico da montanha. O que mais que eu falado? Do teleférico. O teleférico é esse negocinho aqui,
Não é muito comum aqui no Brasil, pelo menos não aqui para nós. Talvez lá em Santa Catarina, que tem bastante morro, no Rio de Janeiro, que tem morro também, mas aqui é bem plano, né? Não tem. Mas o teleférico tipo um carrinho que leva você lá para cima da montanha sem você ter que ficar andando tudo isso daqui, que é cansativo pra caramba, né? Então daí ele leva você lá para cima e daí você pode descer brincando de alguma coisa. Geralmente tem alguma coisa divertida para fazer que você vai descer em alta velocidade. Ou não, né? Pode ser que você só tá dando uma volta. Depende muito. A gente vê muito em filmes isso daqui, o povo subindo nas montanhas de teleférico para descer esquiando. Bom, outra coisa que fala, que eu achei interessante... o carrinho de rolemã, que a gente já tinha dito. Tá, vamos ler a pergunta. 1. Observe o relevo da representação a seguir. A. Agora, indique com X qual das opções a seguir define melhor o significado de relevo com formato irregular. Formato em linha reta, formato plano com como a superfície de uma mesa, ou formato com diferentes elevações cheio de altos e baixos. Então, uma dessas três aqui, você vai escolher como resposta e colocar um X. B. Quais elementos dessa paisagem estão nas áreas de relevo plano e quais estão nas áreas com elevação? Deixa eu ver se eu coloquei isso daqui para responder. Não. Então, era só um. Não. Faz parte, não. Então, quais são os elementos dessa paisagem que estão nas áreas de relevo plano? E quais estão nas áreas com elevação? É só olhar o que tem aqui em cada um e colocar a resposta. Bem tranquilo de fazer também. Terminando, então, a atividade de geografia, a gente finaliza as atividades de hoje. A gente se vê amanhã. Beijo, até lá.